Bom, hoje nós vamos falar sobre a famosa parábola do filho pródigo. Que está lá em Lucas, capítulo 15. Não, pode baixar, está muito alto. Deixa como está. Está lá em Lucas, capítulo 15. Hoje nós tivemos o Clube do Livro, onde nós fizemos ali a dinâmica do clube depois de termos lido todo o livro, O Deus Pródigo, do Timothy Keller. De novo, se você não leu, recomendo a você que leia. É um livro muito bom, curtinho, 100 capítulos. Você vai ter 100 páginas. Tá? Um livro curtinho, 100 páginas. Você vai ter ali o que muitos consideram o coração do Evangelho de Lucas. Você vai ter ali de uma forma resumida e bem profunda a apresentação do Evangelho. Então, recomendo você a ler para você entender melhor essa parábola. Amém? Daqui a pouquinho ele vai começar a surgir ali. Tem vários livros que estão aí em empréstimo aí, tá bom? Esse livro é bom para quem já é antigo de igreja, para quem está recomeçando, para quem não crê em Deus, não crê em Jesus. Olha, perfeito para todas as ocasiões, tá? É uma boa dica de presente também. Amém? Todos encontraram, hein? Muito bem. Nós vamos ler o início do capítulo 15. E depois nós vamos seguir ali no verso número 11. Diz assim o início do 15. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Aí nós vamos lá para o verso 11, depois você vai entender por quê. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. Ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete, celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou,
Seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Deus, que nos alcançou, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, aprender sobre o teu amor, sobre a tua graça, Pai. Esteja, ó Deus, levando a nossa atenção, o nosso coração, nosso coração, ó Pai, para ouvirmos a tua voz, ó Deus, estarmos atentos à tua palavra, ó Pai. Deus, no teu Filho que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Só um probleminha técnico aqui. Perfeito. Amém, irmãos? Vamos lá, então. Antes de começar, a gente não vai aprofundar muito, nem vai tentar seguir o livro, porque é muito complexo, é muito profundo, dá para a gente trabalhar muito aqui. A gente vai focar na essência da parábola, a gente vai focar aqui na essência do texto. O que Jesus quis ressaltar aqui nessa parábola? O que Jesus quis ressaltar no texto? Qual é o coração do texto aqui? Antes eu queria que você refletisse na seguinte questão. E eu não quero que você levante a mão, nem se contorça, nem feche os olhos e faça assim. Procure não reagir. Apenas reflita em uma suposição. Eu quero que você reflita ao longo do texto, né, até nós finalizarmos o texto. Se por aquela porta ali, entrasse hoje ali, a palavra inimigo é muito forte e ela é muito complexa. Mas entrasse por ali, por aquela porta, ali uma pessoa que não gosta de você e que você também não gosta ou não vai muito com a cara, ou talvez uma pessoa que negou a mão a você, negou ajuda a você no momento mais difícil da sua vida. Alguém que virou os olhos quando você estivesse precisando, alguém que traiu a sua confiança, traiu a sua amizade, alguém que tivesse uma vida, além de ter coisas que essa pessoa tivesse falhado com você, digamos que essa pessoa também tenha uma vida imoral, uma vida que não lhe atrai os olhos e você condena as suas atitudes, condena a sua postura, a sua maneira de falar. Bom, imagine aí a pior pessoa do mundo para você, entendeu? Conhecida ou não conhecida, famosa ou que faça parte da tua vida, eleja aí o seu inimigo. Aí digamos que essa pessoa entre por aquela porta. Digamos que essa pessoa ouça a palavra de Deus. Digamos que essa pessoa se curve diante do Evangelho, diante de Deus. Digamos que essa pessoa confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. E
a igreja faça uma festa, né? Porque a salvação, aonde você estaria sentado nessa mesa? Você pagaria essa festa? Você seria o primeiro a puxar? Você seria o primeiro ou a primeira a beijar o rosto dessa pessoa, a convidar ela para o melhor lugar, a vestir essa pessoa com as melhores roupas? Quero que você reflita exatamente nisso. Sabe por quê? Porque a essência desse texto, o coração desse texto, é algo que é difícil de nós compreendermos. Nos escandaliza. É algo difícil de aceitarmos, de colocarmos dentro do nosso mundo e na nossa vivência. O que Jesus nos apresenta aqui é o amor de Deus, a graça de Deus. Talvez seja por isso que essa história, essa parábola, ela seja conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu procuro imaginar que esse seja um bom motivo. Porque o amor que Deus demonstra para o filho, eu não vou me prender muito aqui ao contexto, mas a parábola ela está falando de um pai que está em vida, tem dois filhos que estão perdidos, mas um deles, que ganha fama, vamos chamar ele de filho mais novo, ele pede que o pai em vida lhe dê a parte da sua herança. É como se ele estivesse matando o seu pai, como se ele estivesse dizendo para o seu pai, o negócio é o seguinte, você para mim não existe. Você para mim, eu não faço questão da sua vida. Eu quero aquilo que me pertence por direito. Eu quero que você adiante isso. É como se ele estivesse matando o seu pai. E esse filho, ele pega tudo aquilo que lhe cabe, parte da sua herança, e ele sai mundo afora. E ele vive uma vida imoral, ele vive uma vida de libertinagem. Ele gasta todo o seu dinheiro com festas, prostitutas, vícios. Ele torra todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele exigiu do pai. E aí, esse filho, o texto deixa claro que ele chega ao fundo do poço. E quando o texto usa a expressão que ele comeu com porcos, é porque ele chegou no fundo do poço mesmo. Porco não é só a questão dele viver num chiqueiro, ele é considerado um animal impuro. O judeu, ele não come o porco, ele não se alimenta do porco, é um animal impuro. Então, esse filho, ele chegou ao ponto de chegar ao mais baixo. Lá, se alimentando com os porcos. Nem a comida dos porcos sobrava para ele. E esse filho começa a ver, passar um filme na cabeça dele. Ele começa a ver o quanto ele fez mal ao seu pai. O quanto ele tomou decisões erradas na sua vida. O quanto ele ofendeu o seu pai. E começou a refletir também o quanto o seu pai era um homem bom. O quanto a sua vida era boa. E ele começa a sentir saudade. Nossa, olha onde eu estou. E olha da onde eu vim. E ele tem ali uma atitude difícil, uma decisão difícil, que é ir contra o seu orgulho, reconhecer que está errado, voltar para casa. E no seu discurso ele já reconhece que ele falhou com seu pai, ele ofendeu o seu pai. Ele já monta um discurso preparado para que, se o pai ouvisse, talvez o pai corresse ele na bala, né? Corresse ele de qualquer jeito, não aceitasse a presença dele. Tamanha ofensa que ele fez, tamanho distrato que ele fez com o pai dele. Mas ele retorna, ele se coloca numa posição que ele não quer mais ser tratado como filho, ele não quer mais estar na casa do pai, ele simplesmente quer o perdão e tentar uma vida digna, que o pai o aceite como um servo, como um empregado.
Esse é o discurso dele. De repente, todos nós, ao ouvirmos isso, ao tentarmos vermos algum exemplo similar na nossa vida, eu não vou me ousar aqui a dar outro exemplo, quero que você se concentre no personagem do pai. O público original que Jesus está contando essa parábola, por isso que eu li o começo do texto, eram os fariseus. Eram aqueles que se denominavam mestres da lei, que eram representantes, digamos, da igreja, da antiga igreja, e que estavam criticando Jesus por estar no meio dos pecadores, por estar no meio daqueles que não são boas pessoas diante da sociedade. Jesus está se dirigindo a eles. E Jesus conta duas parábolas antes. Ele conta a parábola do pastor que vai atrás da ovelha perdida. E ele conta a parábola da dracma perdida, ou seja, da moeda, do valor, um dia de trabalho perdido. E ambas as histórias têm um final feliz. A ovelha é encontrada, a dracma é encontrada e é festa. A comemoração, porque algo perdido foi encontrado, algo de muito valor. Mas quando Jesus conta e começa a falar da atitude do pai, de um pai que, no detalhe, ele não espera nem o filho, ele está de longe vendo o filho chegar, e ele corre em direção ao filho. O detalhe do texto é que ele deixa até os seus tornozelos aparecerem. Um homem de idade naquela época não faria isso, não se despiria, né? não faria uma atitude de uma criança. Mas um pai movido por amor, por misericórdia, corre para encontrar o seu filho. O seu filho está ali todo decorado, com certeza tenso, vai e fala o seu discurso. O seu pai não está nem aí para o discurso. O pai não dialoga com ele, o pai não conversa com ele, o pai simplesmente fala depressa. Há uma urgência no pai aqui em receber o filho com a melhor roupa da casa. Ou seja, a sua própria roupa. A melhor roupa da casa era a roupa do pai. Pede para os seus servos virem, o vestirem nele, colocar sandálias, um anel, cuidar do filho que estava perdido, que ele pensava já que estava morto, mas o filho retorna. Manda matar o novilho gordo. Os mais antigos sabem do novilho da engorda, né? Aquele novilho para festa, preparado para festa, para dias especiais, ocasiões especiais. E há a declaração ali no verso 24: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, a graça de Deus, o amor de Deus é impressionante. É difícil de nós compreendermos. Não fique envergonhado ou constrangido se você não teria a mesma ação e a mesma atitude que Jesus teve. Ou quando eu coloquei a reflexão, você está se contorcendo aí. Mas essa pessoa, olha o que ele fez, olha o que ele fez por mim. O amor de Jesus, a graça de Jesus, ele quebra paradigmas. Ele vai de encontro ao que nós encontramos numa sociedade que tanto levanta uma ideia de vingança, uma ideia de pagar com a mesma moeda. Nós não encontramos amor igual longe de Jesus. Nós não encontramos compaixão e misericórdia longe de Jesus. O que Jesus está querendo dizer para esse filho mais novo é que não importa o que ele fez, não importa onde ele estava, o Pai está lhe perdoando, está lhe recebendo com os braços
aberto. E isso é difícil de nós entendermos. É difícil de nós compreendermos. Nós temos aqui dois filhos que ambos estão perdidos. Ambos têm os mesmos pecados. O pecado do mais novo é que ele amava mais as coisas do pai do que o próprio pai. Só que a estratégia dele foi diferente. Qual foi a estratégia dele? Olha, eu vou matar o meu pai. Eu quero viver sem a presença do meu pai. Eu quero o que é por mim, por direito. Eu quero mesmo as coisas. Eu quero viver uma vida onde eu não precise ouvir, não precise seguir o que o meu pai tem a dizer. Eu quero viver a vida do meu jeito, da minha forma. Então ele escolhe viver uma vida de libertinagem, ele escolhe viver uma vida onde ele finge que o pai dele não existe, e ele escolhe viver uma vida da forma que ele quiser. O filho mais velho, que a gente tanto esquece nessa história, nessa parábola, ele tinha o mesmo pecado, o mesmo problema. A diferença é que a estratégia dele era uma estratégia diferente. A estratégia dele era a seguinte: eu vou obedecer tudo o que o meu pai mandar. Eu vou ser um filho exemplar. Para quando chegar a hora, para quando chegar o momento, eu poder pegar o meu dedo e colocar na cara do meu pai e dizer: você me deve um bezerro gordo. Olha a vida que eu tenho, olha a maneira com que eu vivo. E isso foi o sentimento que tomou conta do seu coração ao olhar para o amor, para a festa do pai que recebe o seu filho em casa e achar que aquele filho, e ele está certo nisso, achar que ele não merece. O meu irmão não merece a festa que ele está tendo. Olha o que ele fez. Porque ele, no pensamento dele, na ideia dele, ele tem uma vida perfeita, uma vida de obediência. Então ele está olhando o irmão dele de cima para baixo. Ele está certo em achar que o filho mais novo não merece. Mas ele esquece de olhar para si e ver que tudo que ele tem também não é por merecimento. Tudo que ele tem foi um presente do Pai. Foi pela graça do Pai. Foi pelo amor do Pai. A graça, meus irmãos, ela não é desempenho, ela não é uma barganha, ela não é movida pelo medo. E a história aqui é óbvia, você já sabe, não é um mero caso de família aqui. O pai na analogia aqui, é Deus. E nós podemos estar tanto na pessoa do filho mais novo, como na pessoa do filho mais velho. Eu diria para você que na vida, às vezes nós vamos trocando de posição. O filho mais novo é aquele que está perdido no mundo, querendo viver a vida como se Deus não existisse. De repente, ele chega no fundo do poço, encontra a graça de Deus na sua vida. Deus o traz para perto, perdoa os seus pecados, demonstra esse amor incompreensível a nós. O filho mais velho é aquele filho que talvez ele já foi um filho mais novo, a não ser que ele já tenha sido criado dentro da casa do pai. Eu me vi muito como um filho mais velho por ter sido criado dentro da igreja. Eu não tive uma vida do filho mais novo de sair fora perdido, mas eu fui criado dentro da igreja, já tive as mesmas atitudes do filho mais velho, de achar que o nosso relacionamento com Deus é baseado no nosso desempenho,
ou numa barganha, onde a gente pensa que a salvação depende do quanto nós obedecemos a Deus, do quanto nós somos perfeitos a Deus. A chegar ao ponto que nós achamos que nós temos uma vida perfeita, achamos que nós somos perfeitos e melhores do que os outros. Você já deve ter visto essa crítica por parte das pessoas que não gostam de igreja. Quem nunca ouviu aquela crítica dizendo assim, não, eles se acham melhores do que nós? Você nunca ouviu isso? Isso aí tem muita verdade aí. Porque às vezes nós esquecemos quem na verdade nós somos. Nós achamos que a vida que nós estamos tendo, ela merece um prêmio, merece merece, digamos assim, um bônus ou um direito de exigir algo de Deus. Achamos que o fato de nós vivermos uma vida de obediência, uma vida de moralidade perfeita, nós podemos dizer para Deus, eu estou vivendo direitinho aqui, faz eu prosperar aí, Deus, olha o jeito que eu tenho obedecido, eu não tenho faltado nem o culto, estou chegando na hora certinho, já li a Bíblia 2 vezes, está tudo direitinho, Deus. O ímpio lá está prosperando, aquele imoral lá, está tendo uma vida totalmente errada, e eu sigo aqui na mesma. Porque o filho mais velho, ele corre o risco, o erro, de também pecar da mesma maneira. Ele também quer as coisas do pai. Ele quer o direito de ter as coisas do pai. Nenhum dos dois está interessado na pessoa do pai. Nenhum dos dois está interessado em simplesmente ter Jesus na sua vida. Ter Deus na sua vida. Eu lembro, eu não vou saber exatamente quando isso aconteceu, quando essa situação, quando eu vivi essa situação. Nós todos aqui conhecem o cantor Cazuza, né? Já ouviram alguma música, alguma coisa assim? Cazuza, ele faleceu nos anos 90, se não me engano foi no ano 90. Eu lembro de uma época, eu não sei se foi no seminário, se foi antes no seminário, surgiu uma história, até eu pesquisei no Google, essa história existe. Surgiu uma história, um testemunho baseado numa enfermeira que cuidava do Cazuza, e essa enfermeira é uma enfermeira cristã, cuidou do Cazuza até os seus últimos dias de vida. Para quem não sabe quem é Cazuza, Cazuza foi conhecido pela sua vida imoral, conhecido pela sua libertinagem. Ele faleceu até de AIDS. Ele foi um ícone, e ele era reconhecido por isso. E eu lembro que surgiu o testemunho dessa enfermeira, onde essa enfermeira dizia o seguinte, que no leito de morte, Cazuza havia aceitado, havia crido em Jesus Cristo. E aí surgiu debates dentro do mundo gospel da igreja, na época, sem internet. Eu lembro que não tinha internet ainda. E as pessoas discutiam o seguinte nas conversas assim, será que isso foi justo? Será que isso é certo? E havia muito aquele discurso, mas eu estou vivendo aqui uma vida certa, correta. Esse cara aí chutou o balde, viveu uma vida imoral, daí no leito de morte lá ele crê em Jesus Cristo e vai receber o banquete. Não, isso não está certo. Isso não é justo. Aí tem alguns erros aí nesse pensamento, né? Um erro, é um perigo, o nosso coração parece que está ansiando pelas coisas do mundo. O outro erro é achar que a salvação e a graça de Deus é pelo merecimento da vida que nós estamos tendo. E aí nós não estamos nos alegrando com a conversão daquele homem. Você não se lembra eu lembro, daí começaram a surgir as respostas. Em 2 textos brilhantes para isso. É o do ladrão da cruz.
Ouviu de Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo. Você tem que entender que o foco aqui não é o tempo, não é o pecado. O foco da parábola é a graça de Deus. O que Jesus está querendo mostrar aqui é que a graça de Deus é imensa. O amor de Deus é imenso. Ele mostra 2 exemplos de coisas que os fariseus consideravam coisas de valor. Uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida é algo de valor. Talvez Jesus tenha chamado a atenção deles ali: perdeu a ovelha. E todo mundo ali: ainda bem que o camarada achou a ovelha. Coitado, sem uma ovelha. Aí depois ele dá o exemplo do dinheiro, de algo de valor. Mas o que choca eles é quando Jesus mostra um deles, um pecador. E Jesus faz questão aqui de dar os exemplos piores, ele vai nos extremos. Ele faz isso de propósito, ele vai nos extremos, ele não está dizendo que todos vão ter uma vida de extremos. Talvez se você foi o filho mais novo que se perdeu, talvez você não tenha tido o extremo aqui de cair no fim do poço com os porcos. Talvez você não seja o filho mais velho que tenha vivido o extremo de ser tão legalista, tão moralista assim. Mas Jesus está chamando a atenção para o fariseu o seguinte: a vida de um pecador tem valor. Tem muito valor. É um filho que volta a casa. É uma festa que acontece no céu. A outra história boa, outra parábola usada para isso é a dos trabalhadores que vão para a vinha trabalhar. E eles começam ali a ver o que é injusto ou não. Um chegou às 9 horas da manhã. Quando chegou a hora do pagamento, não vou lembrar os valores exatos, ele recebeu 10. O outro chegou ao meio-dia para trabalhar, chegou no final do pagamento, ele recebeu quanto? 10. O outro chegou no final da tarde. Ele trabalhou um pouquinho, no final ele recebeu quanto? 10. O que Jesus diz na parábola? Eu sou o empregador, o dinheiro é meu, a graça é minha. O amor é meu. O amor é meu. A questão não é, porque isso é incompreensível a nós. É você entender, se você está perdido, se você é um filho mais novo, que deu as costas para o pai, está afastado, saiba que Deus está com os braços abertos, esperando o seu retorno. Deus ama. Não importa o que tu tenha feito. Não importa onde você esteja. Se você for olhar os discípulos de Jesus, não é à toa. Eles eram os piores homens. Não eram os melhores. Eram os piores para mostrar principalmente a graça de Deus. Talvez você já foi um filho mais novo e hoje você está no papel do filho mais velho. Você está com uma dificuldade de não se alegrar pela salvação do filho novo. Porque está achando que, não, ele vai roubar o meu espaço. Eu já vi igreja pequena que não quer crescer por causa disso, sabia disso? Ele vai crescer, vai ter mais gente, daí vai roubar o espaço. Eu acho essa parábola ela tão real que você não tem noção. Eu acho ela perfeita. Ou senão a gente vive uma vida de medo. A gente está adorando a Deus, a gente está obedecendo a Deus, está cuidando da nossa... E está certo, a gente tem que cuidar da nossa moralidade, a gente tem que ser obediente a Deus. Mas qual é o motivo? O que está por trás do nosso coração? Às vezes é medo. A gente está sendo obediente, está seguindo ali a regra certinho, porque a gente está com medo do Deus lá de cima derramar um raio em cima de nós. E vivemos com medo.
Ou se não vivemos como se eu não tiver um bom desempenho e não for obediente, Deus não vai me abençoar, Deus não vai cuidar de mim. Como se fosse uma barganha. Essa é a nossa motivação. E a motivação não está no nosso Deus, está nas coisas em que o nosso Deus pode nos dar. Eu conheci pessoas cristãs com uma vida moral irrepreensível. Conheci homens piedosos, ou seja, tementes a Deus, cristãos tementes a Deus, de oração, de evangelismo, morreram pobres. Pobres. Isso lhes tirava a alegria e o amor? Não. Sabe por quê? Porque o foco da vida deles não estava naquilo que Deus podia dar para eles. O foco da vida deles estava em pertencer a Jesus. Homens que estavam preocupados no Deus, no Jesus, em quem Ele simplesmente é. O nosso objetivo de vida, e é algo que nos frustra muitas vezes, que nós não vamos conseguir, eu já falei sobre isso aqui, é copiar Jesus. Os discípulos foram os primeiros a fazerem isso. Eles, de alguma maneira, eles viveram uma vida sem um teto. Muitos deles não tinham também onde repousar a cabeça, não acumulavam bens, não acumulavam riquezas. Morreram da mesma forma que o Mestre morreu. Dá um Google depois e vê a forma com que os discípulos morreram. Enforcados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, esfolados, apedrejados. Porque eles não estavam preocupados naquilo que o Mestre iria dar para eles. Eles estavam simplesmente preocupados com o Mestre, com o Jesus. Simplesmente preocupados com Jesus. Quanto mais nós compreendermos o Evangelho, e o foco aqui, como eu disse, é a graça de Deus, muda a nossa maneira de viver. E se nós compreendermos a graça, muda a maneira de nós vivermos e transforma a nossa vida. E não é algo fácil. A nossa oração tem que ser uma oração para que Deus mude o nosso coração. Mude as inclinações para o pecado, mude as inclinações para a libertinagem, para a luxúria. Nós temos que ter essa oração. E eu separei alguns exemplos de como o Evangelho, como compreender a graça, pode mudar a nossa vida, e ela muda a nossa vida. Ela muda um casamento. Um dos exemplos mais perfeitos que eu já ouvi um pastor aconselhando, uma senhora que tinha um problema com seu esposo era um esposo alcoólatra. Todas as noites ele chegava mamado, e brigando e discutindo, e ela partia para o ataque, então acabava tendo um caos, acabava tendo uma confusão, era sempre uma confusão, e ela pedindo um socorro, pede um conselho ao pastor. O conselho do pastor foi o seguinte: toda vez que o seu marido chegar em casa, mesmo que ele tiver bebido, alcoolizado, pegue uma bacia com água, uma água morna, convide ele a sentar e lave os seus pés. Faça isso toda vez. Você deve estar pensando aí, né? Mas que raio de conselho é esse? Só sei de uma coisa. A história ela tem um final feliz. Diz que a primeira vez que a mulher foi fazer isso, o marido abriu um olho desse tamanho. Ué, ela não está partindo para a briga? Ela não está criando uma guerra? O
que essa mulher está fazendo? Diz que a motivação do começo da mulher não era das mais perfeitas. Ela não estava totalmente convicta daquilo. Mas ela fez. Foi lá, lavou os pés do seu marido. Dia após dia. O seu marido, ele foi sendo constrangido de tal maneira. Ele foi sendo constrangido e alcançado com aquela maneira graciosa que aquela esposa estava agindo com ele, que em algum momento da vida, aquele marido encontrou a Cristo através da sua esposa. Agir com graça, eu vejo graça nesse exemplo, porque ao invés dela ver um mérito no seu marido para poder amar ele, ou exigir que ele fizesse algo que lhe fosse do seu agrado para ela agir com uma certa manipulação, ela simplesmente reconhece que ele é um pecador assim como ela reconhece seu pecado e decide agir com graça. Não olhando, com certeza seu marido não merecia aquele banho nos pés. Com certeza aquele marido não conquistou o direito de ser amado. Mas ela decide agir baseado na graça de Deus, obedecendo aquilo que Deus disse para ela como ser uma esposa, amar o seu marido, dar o seu melhor a seu marido. Isso não é fácil, agir com graça não é fácil, mas é algo que eu tenho refletido muito na minha vida. Principalmente quando eu olho para os meus filhos, para minhas filhas. Não posso falar filho, porque senão já vem mais um. Calma com toda essa graça. Mas algo que eu tenho procurado refletir é como agir com graça perante as minhas filhas. Como educar com graça. Nós temos uma tendência a sermos moralistas, exigentes com os nossos filhos. Eu já me parei corrigindo a minha filha. Sofia, não faz isso. E aí você vai indo, né? Isso desagrada o papai. Jesus não gosta. Aí você vai indo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Filhos não obedecem na primeira. Eles desobedecem, eles erram. E aí você vai meio que... Você fica preocupado, não preciso colocar isso na cabeça dessa menina. Aí você vai falando, filha, não faz isso. E aí nós corremos o risco de, às vezes, agirmos com medo. E eu não estou querendo ensinar ninguém aqui a criar filho, tá? Eu só estou mostrando uma reflexão minha de como tentar agir com graça com as minhas filhas. Aí muitas vezes eu já me deparei numa encruzilhada de usar o bicho-papão. Várias vezes. Para tentar fazer com que a minha filha obedeça por medo, nem que seja. Então eu já fui tentado muitas vezes a criar um bicho-papão, ou falar, minha filha, vai acontecer algo muito ruim. Nossa. Ou se não, fazer com que ela entenda que é uma barganha. Nossa, essa aí eu já caí várias vezes. Você só vai, minha filha, eu só vou te levar para passear, minha filha, eu só vou te levar no parque, minha filha, se você for obediente. Sabe o que acontece? Dá 5 minutos. Ela pisa na bola, pobrezinha. Sofia, não levanta a tua irmã. Não levanta a tua irmã. Quando eu vejo, ela está lá, abraçada na irmã, levantando a irmã lá em cima. E aí eu olho para aqueles olhinhos, eu me lembro, eu já fui um filho. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu dei muito trabalho para meu pai. E às vezes nós temos... É certo você educar, é certo você mostrar moralidade, é certo você mostrar a importância da obediência. Mas vai ter momentos que mesmo que as minhas filhas estejam em desobediência, mesmo que a semana não foi perfeita,
mesmo que aos 45, mesmo que em algum momento ela levantou a irmã, ela desobedeceu, eu vou ter que agir com graça. E aí surge uma ótima oportunidade de nós ensinarmos os nossos filhos. Minha filha, você não merece. Mas sabe que nós também não merecíamos o amor de Jesus. E mesmo assim Ele nos amou. Minha filha, não foi perfeito essa semana, mas eu vou te levar no parque. Nós precisamos aprender a agir com graça, viver com graça. Corremos o risco, por exemplo, na educação, de transformarmos os nossos filhos, a ensinarmos a maneira errada deles se relacionarem com Deus. A eles acharem que o relacionamento com Deus é baseado no medo. Eles acharem que o relacionamento com Deus é baseado na barganha. Porque nós não ensinamos a graça de Deus. E aí quando eles forem se relacionar com Deus, eles vão ter a mesma atitude do filho mais velho, que acha que tem merecimento porque conquistou, ou se não porque vai ter uma vida de moralidade perfeita, não porque ama Jesus, mas porque tem medo de Jesus. Ou senão nós sufocamos tanto os nossos filhos com regras e moralidades e pesos e pressões, que eles acabam um dia sendo o filho mais novo. Eu atendo muitas pessoas, já recebi várias ligações de pais, desde que a Unipampa surgiu aqui. Muitos pais, alguns pais, muitos pais, né, mas para mim são muitos, né? Já me ligaram pedindo para visitar os seus filhos, porque eles saíram da cidade, iam na igreja, serviam a Jesus lá e vieram para cá, para um lugar para Livramento. Então eu já vi gente de Brasília, já fui atrás de gente de Minas, e o pedido sempre foi o mesmo: pastor, o último que me marcou muito era um pastor em Minas, no interior de Minas, uma cidade de menos de 15 mil habitantes. Queria que eu fosse visitar o filho dele, que veio estudar aqui na Unipampa. Cheguei lá, não conhecia o menino, ele não sabia que eu ia. Fui lá, olha a minha situação, né? Cheguei lá. Onde é que o filho está? O filho criado dentro da igreja, filho de pastor. Eu conheço muito filho de pastor nessa situação, que você não tem ideia. O que aconteceu com ele? Mas olha, ele estava virado quando eu fui lá. Ô, pastor, igreja? Ah, sim, igreja. Que igreja? Ele tinha recém saído de uma festa de 3 dias. Ele não queria saber do Deus, ele não queria saber do Jesus. Ele queria viver por conta, ele queria viver sem aquele Deus. Porque ele foi apresentado um Deus moralista, lhe foi apresentado um Deus bicho-papão. Nós precisamos aprender a viver com graça e aplicar a graça nos detalhes da nossa vida. No nosso trabalho, nas nossas amizades, nós precisamos viver com graça. Vai chegar uma hora que nós vamos ser desafiados a estender a mão para pessoas que nos viraram as costas. Há pessoas que nos fizeram mal, vão nos pedir ajuda. O mundo nos ensina que quem não esteve comigo na luta, que não vai estar comigo na vitória. Não é assim que a gente ouve canções evangélicas, ditas evangélicas? O nosso Deus ensina algo totalmente diferente. Que nesses momentos nós precisamos agir com graça. Olharmos para o amor que Ele teve para com nós. Termos a empatia de entendermos que nós somos iguais. Ambos somos pecadores, não merecemos. Mas fomos alcançados por uma graça e por um amor inexplicável. Fizemos o que fizemos, vivemos uma vida de pecado, afastados de Deus, mas Ele nos dá uma nova vida e nos serve um banquete. A graça de Deus é incompreensível.
mas ela muda a nossa maneira de viver. Que você possa olhar para o relacionamento seu como casal de uma maneira graciosa. Não fique esperando o merecimento do seu cônjuge. Não fique esperando. Haja com graça. Ame sem esperar nada em troca. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Se sacrifique, se submeta. Isso é viver com graça. Não fique fazendo joguinho. Senão você vai estar vivendo a mesma vida que é ensinada lá fora. Jesus vai de encontro a qualquer filosofia desse mundo. Não tem nada comparado a Jesus. Você consegue comparar um amor, uma graça com a graça de Jesus? O contexto histórico vai nos dizer que a função de buscar o filho mais novo era do filho mais velho. E algo que corroeu o filho mais velho, porque tudo aquilo estava sendo pago com o seu dinheiro. Isso que ele ficou. A herança já estava dividida, já estava dada. Ele olhou tudo aquilo que ele perdeu. Ele olhou para aquilo que ele queria e não teve. Não teve, mas estava ao seu dispor. Às vezes nós vivemos uma vida triste, depressiva, angustiada, e nós estamos na casa do Pai. Meu irmão, se você está na casa do Pai, se você é filho de Deus, o banquete está servido. O pai vai lá buscar o filho para fazer parte da festa. Mais vida, mais uma festa. Que nós possamos não olhar para o exemplo do filho mais velho da história, mas para o filho mais velho que é Jesus. Jesus Cristo é o Filho unigênito, o primeiro Filho de Deus. Que o Pai enviou para quê? Para pagar o preço da festa. Para pagar o resgate. Para pagar o novilho gordo. Para trazer salvação. E aí nós somos o que? Nós somos adotados como os filhos. Que nós possamos olhar para Jesus, aquele que se despiu ali na cruz, aquele ali que se desfez de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, saiu da casa do Pai, veio até nós, pagar o preço ali na cruz, pela nossa salvação, pelo nosso resgate. Que nós possamos amar a Jesus e não amar aquilo que Jesus pode nos dar. Esqueça o que Jesus pode nos dar. Sabe por quê? Porque Ele já deu o que Ele tinha de melhor. Na cruz, Ele deu o que Ele tinha de melhor. O Pai deu a vida do seu Filho. O Filho deu a sua própria vida. Derramou o seu sangue ali na cruz, para que hoje nós possamos, ter uma nova vida, uma vida de reconciliação com o Pai. Amém? Vamos orar?